Olá, queridos alunos dos terceiros anos da tarde, também dos terceiros B e C noite, como vão? Tudo bem? Olha, continuamos com as nossas aulas remotas, ainda nesse período de pandemia, mas graças a Deus está passando. Nós já temos aí boas notícias, né? A diminuição do número de infectados, a diminuição do número de mortes. Ainda não podemos retornar à sala de aula, né? Enquanto não tivermos autorização das nossas autoridades competentes, mas se não for este ano, muito provavelmente não seja, o próximo ano, se Deus quiser, estaremos todos juntos na sala de aula. Antes dessa videoaula chegar até vocês, tá? Desejo que todos vocês estejam com muita paz, com muita saúde, com muita alegria também, tá bom? Continuamos com as aulas remotas, ainda estudando a Era Vargas. E nesta videoaula de hoje, nós devemos encerrar esse conteúdo chamado de Era Vargas, que é esse período aí de 15 anos de governo Vargas, né? De 1930 a 1945. E na videoaula de hoje, nós devemos estudar os dois últimos períodos da Era Vargas, que é o governo constitucional, tá? De 1934 a finalzinho de 1937, e depois do Estado Novo, né? Do final de 1937 até o finalzinho do ano de 1945, tá? Estado Novo, que foi o momento em que Getúlio Vargas implanta uma ditadura no país, tá? Nos moldes do fascismo italiano, tá? Começando com o governo constitucional, né? Que dá a impressão de que foi um período muito tranquilo da história do país, e na verdade não foi, né? Porque assim, apesar de Vargas ter sido desta vez eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, mas de qualquer forma é uma democracia, né? Mas foi um período muito conturbado, em que nós tivemos uma acirrada polarização política entre um grupo de direita radical chamado integralismo, né? Integralistas, e de um outro lado nós tivemos um grupo de esquerda também bastante radical, chamado de ANL, Aliança Nacional Libertadora, tá? Os integralistas, né, compunham um grupo chamado de AIB, Ação Integralista Brasileira. Assim como hoje nós vivemos um momento de polarização política, né? De um lado nós temos um país dividido, tá? De um lado nós temos assim um setor de direita, né? Uns grupos de direita bastante radicais, que inclusive defendem uma nova ditadura para o país, tá? E que vem na figura do atual presidente, né? Um homem que pode liderar esse movimento, tá? Do outro lado nós temos um grupo de esquerda também bastante ativo, tá? Que também é radicalmente contra, né, o atual governo, tá? E nós vivemos esse momento muito forte de polarização política. Não foi diferente durante esse governo constitucional de Getúlio Vargas. Foi um momento muito acirrado, em que setores de direita radical, como era a A e B, né, que compunham a e B, e setores da esquerda também radical, que compunham a ANL, né, se enfrentavam no debate político, né, no país, tá? Ambos tinham a intenção de tomar o poder, inclusive pela força, né? E no meio estava Getúlio Vargas durante esse governo chamado governo constitucional. Bom, vamos falar primeiro da AIB, Ação Integralista Brasileira. Foi um movimento de inspiração fascista, né? Surgido em 1932, liderado pelo escritor Plínio Salgado, tá? Eram nacionalistas, né?
defendiam também um governo autoritário, um governo forte, nos moldes do fascismo italiano, né, do nazismo alemão, né. Só lembrando que a gente fala aqui do nazismo alemão, mas não entrava aí, nesse momento aí, não tinha sido revelado para o mundo as atrocidades que os alemães tinham feito com o povo judeu, né? Quando a gente fala assim nos moldes do nazismo alemão, fica de fora aquele caráter fortemente racista do nazismo, tá? Mas o governo, os integralistas, eles admiravam, né, Mussolini, admiravam Adolf Hitler, porque eram personalidades bastante fortes, né, e desejavam que o país tivesse um governo nesses moldes aí, tá? Integravam o movimento integralista, religiosos, ex-tenentes, né, militares, empresários e setores da classe média. Inclusive esses integralistas, eles, assim como o fascismo tinha o seu símbolo, que era um feixe de varas, né? O nazismo tinha o seu símbolo, né, que era a suástica. Eles tinham também um símbolo que era o sigma, né, uma letra do alfabeto grego, tá? Que era utilizado como símbolo desse movimento integralista. Eles também se vestiam de uniformes, também faziam paradas militares, também tinha uma saudação, né, que era Anauê, tá? Era a saudação com o punho cerrado, né? Se o nazismo tinha essa saudação, né? Eles tinham essa saudação, tá? E o movimento integralista visava, enfim, implantar um governo autoritário no país, né? Apoiaram Getúlio Vargas, porque eles viam Vargas como também com essas características, e, no entanto, sobreviveram somente até 1937, quando foi implantada a ditadura do Estado Novo, inclusive apoiada por eles, tá? Mas quando eles viram que Vargas não tinha intenção de implantar esse governo que eles queriam, eles passaram a, inclusive, a planejar um golpe tentando assassinar Vargas. Esse golpe foi fracassado, Vargas acabou, né, prevalecendo, e o integralismo teve fim. O integralismo teve inclusive entre 600 mil e 1 milhão de integrantes no país, né? Chegaram a eleger vários vereadores por diversas cidades brasileiras e chegaram a eleger inclusive prefeitos, tá? Em Blumenau e Presidente Prudente. Quando foi implantada a ditadura do Estado Novo, todos os partidos políticos foram abolidos, inclusive o integralismo também, né? Plínio Salgado teve que deixar o país e viver no exílio, tá bom? Bom, se contrapondo ao integralismo, surgiu em 1935 a ANL, Aliança Nacional Libertadora, perdão. A ANL justamente era contraposta ao integralismo, era um movimento de esquerda, né? Reunia intelectuais, reunia comunistas, socialistas, tá? Intelectuais livres e até ex-tenentes, né, descontentes com o governo autoritário de Getúlio Vargas. E esse movimento, né, visava um governo de esquerda no país, tá? Por pressão, Getúlio Vargas, depois de alguns meses de surgimento da ANL, Getúlio Vargas acabou decretando, né, esse partido como ilegal, e eles passaram a viver na clandestinidade. Desta forma, planejaram um golpe, né, em 1935, chamado de Intentona Comunista,
onde setores da ANL mais o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, acabaram planejando aí um levante para derrubar o governo Vargas e implantar um governo comunista no país, o que acabou fracassando, porque somente as guarnições do Recife, de Natal e do Rio de Janeiro acabaram se sublevando, mas foram rapidamente dominados, né? Inclusive os líderes da ANL como Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário foram presos, e a ANL deixa de existir, né, a partir desse momento aí, tá? A ANL, se por um lado os integralistas tinham um lema de Deus, pátria e família, né, que é muito comum nesses momentos de polarização política se usar essas palavras, Deus, pátria e família, utilizar o nome de Deus, né, com fins políticos, e eles gostam muito de usar também essas palavras, pátria e família. Do outro lado nós temos também a esquerda, que gosta de usar muito essas palavras, né? Pão, terra e liberdade era o lema da ANL, tá? Dessa forma, senhores, Getúlio Vargas conseguiu se manter no poder, né? Mesmo nesse momento difícil, né? De polarização entre a direita e a esquerda. E em 1937, já no final de 1937, né, inclusive aproveitando-se desse momento de enfrentamento político entre a esquerda e a direita, né, foi dado a Getúlio Vargas, né, um plano falso chamado Plano Cohen, em que nesse plano, suposto plano Cohen, os comunistas planejavam dar um novo golpe, né? Prender e até assassinar algumas autoridades brasileiras e implantar o comunismo no país. Mesmo sabendo que o plano era falso, tá? Foi entregue por um militar integralista a Vargas. Vargas se aproveitou desse momento, né? E fechou o Congresso Nacional e implantou uma ditadura chamada de Estado Novo, em que todo o poder ficava concentrado nas mãos de Vargas, os partidos políticos foram abolidos, tá? Não existia mais partido político, e Vargas passava a governar por meio de decretos-leis. Esse governo de Vargas, né, tinha muitas das características do fascismo, né? Porque era um governo fortemente centralizado, passou a ser feito o culto à personalidade de Vargas, né? Que as fotos de Vargas estavam em todas as repartições públicas, né? A história de Vargas era contada nos livros didáticos, tá? Vargas passou a ser visto como o pai dos pobres, porque deu à classe trabalhadora vários direitos, né? Instituiu salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, tá? Regulamentou o trabalho de mulheres e de crianças. Foi um período muito bom para a classe trabalhadora, porque houve a conquista de muitos dos direitos trabalhistas que ainda hoje nós temos. Mas, por outro lado, Vargas passou a controlar todos os sindicatos dos trabalhadores, tá? Houve um controle muito forte sobre os sindicatos, e aquelas pessoas de oposição ao governo Vargas eram presas, chegavam a ser torturadas, e algumas até chegaram a ser eliminadas, né? Foi uma verdadeira ditadura implantada no país a partir de 1937, né? Tendo como desculpa esse suposto plano Cohen, que mais tarde mostrou-se ser uma farsa, tá? Mas uma vez que o poder estava nas mãos de Vargas, quem poderia mais questionar isso, né? Somente em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, é que a sociedade começou a ter coragem de questionar o governo autoritário de Vargas,
E aí Vargas foi então obrigado no final de 1945 a renunciar ao cargo, porque já não tinha mais o apoio. Os mesmos militares que tinham apoiado a implantar o Estado Novo agora, né, obrigaram Vargas a renunciar. Nesse tempo aí, né, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e o Brasil procurou manter-se neutro, né, nem se alinhar aos países do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, nem se alinhar aos aliados. Dessa forma, o Brasil conseguia, né, obter benefícios das duas partes. Mas a partir de 1942, quando os Estados Unidos entram na guerra, o Brasil também é obrigado, né, praticamente obrigado a entrar na guerra, se posicionando do lado dos alinhados. Ainda bem que se posicionou do lado certo, tá? Porque se tivesse se posicionado, já que o Vargas admirava tanto, né, Mussolini e Hitler, se tivessem se alinhado do lado desses países aí, nós teríamos sofrido severas consequências da derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1944, o Brasil, depois, em 1942, depois de ter sido afundado algumas embarcações brasileiras na costa do Brasil por submarinos alemães, o Brasil entra na guerra, tá? E acaba mandando 25 mil soldados, né, para combater na Europa. Inclusive esses soldados foram decisivos na Batalha de Monte Castelo, ajudando a libertar a Itália dos fascistas, tá bom? Em 1945, já no final de 1945, né, ficou muito difícil para Vargas manter essa ditadura, uma vez que os governos ditatoriais da Europa, né, fascistas de Mussolini, de Hitler, que inclusive o Brasil tinha ajudado a combater, né, esses governos acabaram caindo. E se o Brasil tinha ajudado a combater essas ditaduras, como poderia o próprio Brasil ser uma ditadura também? Tá? Ficou muito difícil para Vargas se justificar diante da população e ele teve que renunciar no finalzinho de 1945. Tá? O que vem depois daí já é uma outra história e nós contamos numa outra aula para vocês, tá bom? Assistam essa videoaula, pessoal, leiam o restante do capítulo e hoje ainda mesmo nós estaremos passando também uma avaliação para vocês, tá? Vocês terão até a próxima sexta-feira para resolver essa avaliação, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tenham todos vocês um abraço, tá bom?